pensa, que bênção, aleluia. Aí, se vocês quiserem comer mais, vocês vêm na oração amanhã, tá bom? 5 horas da manhã, gente, o pastor Rafa tá acordando. Só que ele acorda e ele me acorda também. Tá bom? O que, pastor Anderson? Ai, Jesus da glória. Todo mundo tá lanchado? As lombrigas não estão agora reclamando de fome. Então, não vai ser mais um atrapalho, né? Aleluia. Amém. Me esvazio de toda minha glória pra te entregar, Senhor, toda a glória. Me prostro aos teus pés, lanço a coroa, digna és, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder. Me prostro aos teus pés, me esvazio, lanço a coroa. Amém. Vamos lá. Vamos correr para a gente concluir essa palavra. Eu gostaria de pedir, deixa eu ver para quem que pode ir lá no... Azaf, faz um favor, pega a chave do carro, pega o meu teclado lá, e aí você monta aqui, vai montando enquanto o pastor vai fazendo no fundo ali, fazendo um favor. Vamos prosseguir. Balaão havia dito que não podia ir contra Deus só por dinheiro, mas sua resolução não parecia muito firme, não. Sua cobiça pela riqueza que o rei oferecia o cegou tanto que não pôde ver que Deus estava tratando de detê-lo. Mesmo que saibamos o que Deus quer que façamos, a nossa ambição por posse, por dinheiro, por prestígio, por visualizações, também pode nos cegar. Toma muito cuidado, sabe? Agora, trazendo vocês para perto, em nome de Jesus, eu falo aqui agora, como, se eu puder, me permita, como uma mãe espiritual, somente as mais jovens, os mais jovens, cuidado com quem você segue. Sabe, eu fico triste quando eu olho assim e eu vejo, às vezes, pode parecer que não tem nada a ver, mas poxa, uma pessoa de Deus seguindo no Instagram essa pessoa. Eu acredito que o nosso Instagram nos define, que as nossas redes sociais nos definem também. Se você me permite fazer isso, sabe, eu tenho um pedido para fazer. Quando você sair daqui, vai lá no seu Instagram, vai lá em quem você segue, faz um limpa, sabe, aquelas blogueiras, gente, pelo amor de Deus. Quando você segue alguém, está dizendo assim, olha, eu me comunico com essa pessoa, sabe, eu me identifico com essa pessoa. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês não são ovelhas comuns. Talvez se fosse ovelha comum, eu não ia nem falar isso, mas vocês são ministros da casa de Deus. Ministros de louvor, ministros de dança, vocês sobem no altar. E quando a gente está aqui nesse lugar, a gente é referência. Então imagine só, uma pessoa que está chegando na igreja, olha para você, entra lá no seu Instagram, para as pessoas, é muito importante. Para mim não é, gente, mas hoje em dia, nossa, Instagram é importante. Então, aí ela vai ver uma pessoa que você segue lá, que vive mostrando o corpo, sabe? Super vulgar, uma pessoa totalmente, não tem nada a ver com os princípios de Deus. O que você vai passar? O que a gente comunica através da nossa roupa? Por isso que a gente fala aqui, né? Olha, mulheres, é sempre uma blusa, se for usar blusa com calça.
cobrindo o quadril. Não é doutrina isso. É zelo, é cuidado, sabe? Amor, né? Decote. A gente tem esse cuidado com a roupa. Homem também. O pastor Rafa fala, olha, calça muito apertada no altar não é legal para homem. O apóstolo Lucas chama isso, né, fala uma expressão muito engraçada que eu não vou falar aqui. Depois vocês perguntam para o pastor Rafa. Os homens podem perguntar para o pastor Rafa, que ele vai falar exatamente como o apóstolo fala. Eu não vou me ousar a dizer isso, que eu acho que não vai ser legal. Mas faz esse limpa no seu Instagram, em nome de Jesus. Não segue essas pessoas, não. Não combina com você, não compete a você. Você não é uma ovelha comum. Entenda isso. Você não é. Você aceitou estar no altar. Então, eu e você, nós temos que nos adequar. Se está difícil, igual Jesus, pega, então, não segue. Mas aqui a gente não é assim, a gente quer, sabe? A gente é como Jesus mesmo, fala assim, vem após mim, sabe? E a gente tem que falar a verdade. Porque se vocês estão tomando aqui, vocês estão aqui, é porque vocês são discípulos de Jesus. E glória a Deus por isso, aleluia. Gente, porque as palavras que o pastor Rafa prega aqui, não é palavrinha não, gente. Meu Pai do céu. Então, Deus tem acrescentado, significa que as pessoas que têm se chegado aqui, têm bebido dessa água e elas querem verdadeiramente se tornar discípulos de Cristo Jesus. Então, glória a Deus por isso. Quem que vai fazer esse limpa? Quem se compromete aqui? Eu quero ver. Quem que se compromete? Quem não levantar a mão porque não está se comprometendo. Amém. Depois eu quero conversar no particular. Quem não estiver de acordo com isso, me procurem. Tá? Em nome de Jesus, me procurem. Porque vocês não são ovelhas comuns. Amém? Quem se enxerga como uma sacerdotisa aqui? Como uma ministra, um ministro de altar? Uma referência para outras pessoas. Danças no TikTok, gente. Cuidado, sabe? Cuidado com o que você posta no TikTok. Cuidado com as caras e bocas, com os biquinhos. Aqueles biquinhos que eu falo, meu pai, meu Deus. Viralizou isso. E aí a gente vai recebendo tanta informação no inconsciente que fica assim, é normal. Eu falo para você, não é. Você não é dessa terra, você não é desse mundo. Viu? Você é forasteiro, forasteira. Você é um ET. Entenda isso. E as pessoas te rejeitarem por você ser quadrada é normal. É a maior evidência. Estou batendo nessa tecla. A rejeição é a maior evidência de que você está no caminho certo. Quem não quiser te seguir é porque não quer se compactuar com Deus que você serve. Glória a Deus. A Bíblia fala que se as pessoas te rejeitarem por amor dele, já valeu a pena. Amém. Entenda isso de uma vez por outra. Sabe? Em nome de Jesus, antes de sair de casa, não é só aqui na igreja, não. Em nome de Jesus. Sabe, na igreja vem toda comportada. Esses dias eu estava andando na rua ali. E olhei, do nada eu olhei uma irmã. Eu falei, meu Deus do céu. Eu queria me esconder, porque eu não queria que ela me visse que eu estava vendo ela daquele jeito. E pode perguntar para o pastor Rafa, estava com o pastor. Na hora eu peguei o negócio. Fiz isso ou não fiz, meu amor? Ela passou do lado. Falei, Deus, que ela não me veja. Porque eu me constrangi. Eu me envergonhei. Sabe como que ela estava? Eu falei, meu Deus, lá na igreja ela é toda certinha. Na rua é confundida com uma prostituta. É sério, me envergonhei. Não estava no script dizer isso. Podemos evitar o engano de Balaão se olharmos além do atrativo, do prestígio, da fama, da fortuna ou dos benefícios a longo prazo que nos faz a seguir o nosso Deus. Aparência de adorador é o que Balaão tinha. Ele tinha aparência. Ele falava a palavra bonita. Ele falava. Mas é só aparência. É isso que Balaão e seus seguidores têm. Volto a dizer, essa palavra é uma apologética. Para nos colocar no prumo, sim. Pega no teu coração, no teu espírito que Deus está ministrando. Mas também pega como um escudo de defesa. Para você identificar de longe quem é seguidores de Balaão. Sabe? Para você não se confundir. Porque o seguidor de Balaão, ele vai te chamar para uns lugares onde Jesus não quer estar. Tu fala, mas ele parece de Deus, ela parece de Deus. Mas não é.
Porque propostas de Deus te levam para perto de Deus, não para a rodinha dos escarnecedores, entendeu? Então, vai lá comigo no capítulo 22 de Números. E agora no versículo 31. Jesus, perdoa os nossos pecados. O pastor Lore, faz uma harmonia bonita aí. Toda minha glória. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho. Olha, ele via anjo, gente. Balaão via anjo. Olha só, empunhando a sua espada. Então Balaão inclinou-se e prostrou. O que Balaão fez? Ele tinha aparência de adorador. Olha que inclinou-se e prostrou com o rosto em terra. Oh, adorável Deus. Aleluia. Mas era Balaão. Versículo 34. Balaão disse ao anjo: pequei, não percebi que estava parado no caminho para me impedires de prosseguir. Agora sei o que estou fazendo te desagrada, eu voltarei. Quanta falsidade. Ele não se arrependia, ele tinha remorso. O que é remorso? É quando eu peco, eu não me alinho com Deus, vivo pecando, me acostumo com aquele pecado de estimação, mas aí eu peco e tal, e me arrependo, peco e me arrependo. Engano. O verdadeiro arrependimento, ele traz mudança, porque é pelo Espírito Santo. Mas ele falou que, eu pequei, mentira, ele estava com remorso. Em nome de Jesus, Deus está nos dando um coração que não é corruptível, um coração parecido com o de Deus. Eu tenho orado por ministros nessa casa cada dia mais, que não vivem de aparência. Deus tem levantado nesse lugar, sabe? Ministros que não vivem de remorso, de pecado a pecado, mas ministros que têm um coração arrependido. Aleluia. Aleluia por isso. Verso 38, acho que eu já falei aqui. 38. Não vamos ler o verso 38. Não vamos ler o verso 39, porque nós já falamos que ele foi lá na baladinha, né, dos moabitas, comeu lá, tomou umazinha, mas não vai dar nada, porque apesar de Deus me usa, ele foi lá. Depois você lê aqui a história de Balaão. E aí, para a gente finalizar essa mensagem, o que mais me marcou aqui no final, 23, Balaão disse a Balaque: construa para mim 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Deus não falou para Balaão construir altar. Algum momento a gente viu aqui Deus falar, eu não vi, depois você lê em casa. Balaão pediu para construir um altar para ele. Ele achou que ele era tão bom, porque ele era usado por Deus, que ele chegou ao ponto extremo. Faz um altar, 7 altares para mim. Construa para mim 7 altares. Falsos adoradores levantam altares para si. Essa é uma noite de circuncisão de coração. O Espírito Santo está dizendo isso aqui. Agora eu estou entendendo o porquê dessa palavra, do teor dessa palavra. É uma circuncisão do nosso coração. Hoje nós vamos escolher o Deus que nós vamos servir. Se é o Deus de Balaão, um Deus que ele achava que ele era um velho gagão, sabe? De barba, que aceitava tudo. É o tempo da graça. Se vão pecar, não tem problema não, depois a gente pede perdão, é só um pouquinho. Ou se é o Deus da Bíblia, dos crentes, aquele que você fica de joelho, o diabo corre, sabe? É esse Deus que a gente serve aqui. É esse Deus. Ministra.
É assim que eu te chamo, porque eu trago a responsabilidade para você. Você tem um encargo. Sim, vocês são nossos filhos espirituais, são. Sim, vocês são. Mas vocês são chamados para andar num caminho reto. Vocês são chamados para circuncidar outros corações. E só circuncida quem foi circuncidado. O que isso significa para nós? Essa circuncisão não é uma circuncisão carnal. Ela é uma circuncisão de coração, de espírito. Você vai escolher com quem você vai relacionar. As pessoas vão falar para você que você é radical. Tudo bem. Poxa, você mudou. Você mudou. Eu lembro que na época de escola eu estava no meu último ano. Eu nunca esqueço disso. Depois que eu voltei de um retiro espiritual, eu perdi todos os meus amigos. Todas as minhas amigas. Todas. Eu fiquei sozinha. Sabe o que eu fazia? Lá no Padilhão. Padilhão, entra... Vocês sabem, né? Padilha. Olha o lema da escola. Padilhão, entra burro e sai ladrão. Pensa o naipe da escola. Não sei como está agora. Mas perdi todo mundo, literalmente. Aí eu lembro que a gente tinha um carro legal. Quando meus pais se divorciaram, minha mãe tinha um escortão. Teve que ir para um escortão, porque perdeu tudo, né? Foi assim, perdeu um carro, perdeu outro carro, aí foi despejar da casa, e foi perdendo isso, aquilo. E aí a mãe foi para um escortão. O que os amigos fizeram? Ixi, a Maria tá pobre. Foi isso, literalmente, gente. Aí eu me converti, aí pronto. A minha reputação foi lá para baixo, sabe? Da turminha dos... Como que fala? Dos populares, eu fui... E aí eu pegava meu caderno, aí tinha foto do Rafa no meu caderno, colada assim, ó, na capa. Até meu caderno roubaram, gente, com a foto do Rafa na capa. Ai, olha, fui perseguida, mas valeu a pena. Tô aqui, aleluia! E aí eu pegava aquele caderno com a foto do Rafa, ficava olhando para ele. E aí chegava no final assim das páginas, ficava compondo as minhas primeiras canções. E comecei a cantar aquelas canções no intervalo. E as pessoas vinham os mais improváveis possíveis. A turminha da Nata, daqueles filhinhos de papai que foi expulso, né, do Objetivo, das escolas particulares, que eram os meus amigos, que estavam lá no Padilha porque os pais não tinham mais jeito para estudar, ia repetir mesmo, eu estava lá. Elas e eles não estavam nem aí para mim. Mas aí começou a vir os improváveis. Os improváveis vai te procurar. Mas você vai precisar rejeitar esses aí que você está achando que é o boom da bola, sabe? Sempre vai ter renúncia. Ai, mas eu não posso ser indelicada com aquela pessoa. E aquela pessoa está sendo delicada com você quando te oferece algumas coisas? Viu? Abra os teus olhos em nome de Jesus. É uma noite de circuncisão. Em nome de Jesus, abra os teus olhos para ver que você é um representante, um embaixador, uma embaixadora. Você está diminuindo, você está achando que Deus está te vendo. Eu lembro de uma profecia que eu recebi há anos atrás, até hoje, essa profecia me persegue. Deus usou aquele profeta para falar assim para mim: quando você louva, eu estou lá no último banco da igreja. E aí hoje eu entendo por que essa profecia veio até mim. Porque a gente tem a mania de achar que Deus está longe quando a gente está fazendo alguma coisa para Ele. E se você olha, visualiza eu lá no último banco. Não visualiza ninguém, não visualiza as pessoas, sabe? Não visualiza quem está te vendo. Visualiza eu. Visualiza a mim. Balaão, ele visualizava, sabe, o tanto de pessoa que estava ali para admirar o dom que ele tinha. Mas nós não somos seguidores e nós não vamos ser seguidores de Balaão. Eu convido você a ficar de pé. Hoje eu recebi algo do Espírito Santo como se estivesse falando assim: desembucha, Maria. Fala, sabe? E a dificuldade de falar. Mas eu desembuchei pela graça de Deus. Estou aqui para te dizer que discípulos de Balaão, eles vivem de aparência de religioso. É real.
Mas Deus tem procurado verdadeiros discípulos que andam em humildade. E eu gostaria de compartilhar. Pode desligar as luzes, eu vou pedir para o pastor Rafa vir aqui. Solta aquele pad maravilhoso, pastor Lore. Pode ser em mim mesmo. Depois eu vou pegar ali o teclado. Não é do jeito que a gente quer, mas é do jeito que Deus quer. É? Ensinar o quê? Ah, tá. O mi, é. Eu vou ler para vocês algo que Deus falou comigo. Seria o esboço da segunda ministração, mas eu não vou ministrar, eu só vou ler, tá bom? Eu vou ler só os pontos. Pode fechar os seus olhos, para a gente ganhar tempo, porque ainda Deus tem muito para fazer aqui nessa noite. Feche os teus olhos. Deus vem circuncidar o nosso coração. Vem alinhar as arestas, Pai. Vem remover a impureza. Vem passar a argamassa onde está torto nessa parede. O tema da segunda ministração era para seria, né? Humildade. DNA de um adorador. Deixa o Espírito Santo de Deus te ministrar. Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humildade não recomenda a si mesmo. Humildade não fala de si mesmo. Você não precisa falar de você mesmo para as pessoas. Você não precisa se recomendar para as pessoas. Ah, me convidem. Eu sou muito bom. Eu sou muito boa. Humildade não se esforça para provar que é. Você não precisa provar quem você é. Jesus, Ele é através da sua vida, sem você se esforçar para mostrar para as pessoas. Aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde. A humildade é simples, e essa simplicidade, ela não é exterior, ela é interior. Quando aprendemos a ser humildes, nos processos da vida, errando, quando você errar, você tem a oportunidade de reconhecer as suas falhas e se humilhar diante de Deus, e se necessário for, diante das pessoas também. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. A sua confissão pública, se necessário for, vai transformar vidas, vai curar a sua ferida e a ferida de outros, como o salmista Davi fez. Ele errou, ele adulterou e ele escancarou o seu pecado através do Salmo 51. Ele fez do seu pecado, da sua oração de confissão, da sua vergonha, um louvor a Deus. Todos cantaram o louvor de Davi. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Humildade faz abrir mão da nossa reputação, como Davi abriu. Ele não se preocupou se era rei, como o apóstolo Paulo, quando ele disse lá em Filipenses 3, ele disse: amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às pessoas mais do que a si próprio.
Mais do que isso, considero tudo perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu considero tudo como esterco para ganhar a Cristo. A humildade reconhece, a humildade ajuda, a humildade se inclina, a humildade honra as outras pessoas do que a si mesmo. A humildade não tem dificuldade de elogiar, não. A humildade não compete com outras pessoas, cada um tem o seu lugar. A humildade não fala mal do próximo, não fala mal do seu companheiro de equipe, não fala mal do seu líder. A humildade não é altiva, não olha para o próximo com aquele certo falar de eu sou melhor que ele, eu sou melhor que ela. A humildade se compadece e estende a mão e diz: eu sei como você se sente, porque eu também erro. Você percebe que uma pessoa é verdadeiramente humilde, quando você conversa com ela por um tempo e você sai com a sensação de que você é importante, não ela. A humildade não deseja fama. A humildade deseja fazer o nome de Jesus famoso e conhecido. Lance a sua coroa, como os 24 anciãos lançam as suas coroas, dia e noite, e eles dizem em uma só voz, quando eles lançam essa coroa: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do nosso Cristo, e Ele reinará para sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Nós estamos tendo a possibilidade de estar num ambiente assim de muita glória. Estava compartilhando ali com o pastor Wesley agora há pouco, que eu tive que percorrer muito para achar um lugar com ambientação como essa. E Deus tem nos dado a graça de ter essa ambientação aqui, no nosso lar, na nossa casa. Isso é um privilégio da parte do Espírito Santo. Eu me lembro, antes de ir para o chamado pastoral, uma conversa que eu tive com meu discipulador. E nós temos que optar em ser verdadeiros adoradores e não trilhar o caminho de Balaão. E naquela conversa ele me afirmou claramente, me deixou consciente. Ele disse: você como pastor, quando você enxergar os filhos dos membros caírem, você estará lá para levantá-los. Mas você tem que se preparar, porque quando o teu filho cair, é bem provável que muitos daqueles que você foi usado para levantar vão atirar a pedra e vão dizer: ele é o filho do pastor. Ele disse a mim: você, com o chamado pastoral, vai entender algo, que muitos vão cair, muitos vão tropeçar,
E você vai deixar a sua família, você vai deixar o seu lar, você vai ouvi-los, e a autoridade que Jesus te deu até mesmo para orar e perdoar pecados, você vai realizar isso na vida de pessoas. Mas entenda hoje que quando você, se acontecer de errar ou cair, dificilmente haverá pessoas nas quais você ajudou, auxiliou, que te ajudará, que estará sendo auxílio para você. Ele estava me conscientizando de quem muito é dado, muito é cobrado. Na verdade, eu quero compartilhar com vocês, hoje não tem sido um dia simples, um dia fácil. Agora há pouco eu até saí, recebi a ligação do meu pai e da minha mãe, eles chorando. Nós perdemos um grande amigo, Marcelo. Teve complicações Covid e partiu. Graças a Deus, deu tempo dele se reconciliar e foi para a glória. E mesmo num dia difícil, num dia de pranto e choro, você tem que escolher, dentro do compromisso que você tem, de seguir a vida, de concluir o teu propósito, de seguir em frente. Eu compartilho isso com vocês porque, como pastor de vocês, como anjo da igreja, eu entendo que vocês podem algumas coisas e eu não posso. Na verdade, as pessoas só vão ser levantadas se eu conseguir renunciar o que eu preciso de renunciar, dentro da posição que Deus me colocou e me atribuiu. Mas eu preciso de compartilhar isso com vocês, porque nós estamos imergindo, e cada um de vocês é ministro de altar desta casa de oração. Deus não tem problema com erros, Deus não tem problema com pecados, Deus tem problema com a falta de arrependimento. E se vocês entenderem isso, que vocês são ministros, adoradores, vocês vão ajudar os outros a se levantarem. Quando alguém cair, você vai ser um verdadeiro amigo. Você vai estar lá para ser a destra fiel do Senhor e levantar aquele que está caído, aquele que está abatido, aquele que está passando por um momento difícil. Se você entender como ministro de altar, a verdadeira adoração, a circuncisão no coração que o Senhor Ele está nos trazendo, a autoridade do Cristo será resplandecida de uma forma única, peculiar e verdadeira em nosso meio. E eu quero compartilhar com vocês, dentro daquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio, essa conscientização, a fim de que sejamos igreja, queridos, e não um clube social. Sejamos igreja, a igreja de Cristo, que tem todo o poder e a autoridade, não simplesmente para ser uma igreja grande, mas uma grande igreja. Não é acerca de números, mas é acerca de autoridade, de adoradores. E é assim que nós vamos encerrar essa imersão. Quem sabe, queridos, chegou o momento de você entender. Muitos podem realizar, você não. Já deu para você. Você foi circuncidado. Muitos vão fazer o A, o B ou o C,
Você não, você foi circuncidado, você imergiu, você foi além. E existe um derramar de autoridade do Cristo por intermédio disso que o Senhor está entregando na sua vida. O Senhor está entregando esse tesouro por meio dessa circuncisão do coração, nessa ambientação de glória. Então eu quero dar tempo para o Espírito Santo falar com você nessa hora. Ministrar o teu coração e revelar mais um pouco o que você representa no reino de Deus, no reino espiritual. E Ele revelar para você: você é capaz. Eu disse naquele discipulado: será que eu dou conta? Será que eu consigo? E naquele discipulado, meu discipulador disse: você não consegue, mas o Espírito que habita dentro de você, Ele te capacita todas as coisas. E por incrível que pareça, esse é o mesmo Espírito que está nessa noite aqui, dentro de você, sobre você, te capacitando a ir um pouco mais além, ir mais profundo, a imergir-se verdadeiramente nessas águas, porque nós vamos viver, querido, já temos vivido, mas vamos viver em continuidade daquilo que o Espírito está fazendo, algo dele para nossas vidas como igreja, sem medo e sem receio. Então ouça o Espírito Santo nessa hora, em nome do Senhor Jesus. Alguns vão contemplar o dia do chamado, o Senhor convocando. Outros vão entender que Ele é maior do que tudo. É maior do que as propostas. É maior do que o ouro, do que a prata. Alguns vão entender que mesmo diante de dias difíceis, nós temos que continuar. Nós temos que prosseguir. Mesmo chorando, nós temos que ir. Nós temos que continuar a dar os passos. E o maior anseio do coração vai ser ouvir naquele dia: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra, participa do gozo.
e do banquete celestial. Nem mesmo o sentimento de perda vai conseguir te parar. Você vai se lembrar que quando perdemos é que ganhamos. Aquele que quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, achá-la. Até mesmo aquele sentimento que você não consegue explicar, com o coração circuncidado, você vai continuar, você vai prosseguir. Senhor, nós tivemos esse tempo de imersão. Nós estamos numa ambientação de glória, Senhor. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, Pai. E o Senhor tem nos imergido as tuas águas. O Senhor nos deu, Pai, uns aos outros como verdadeiros amigos. Nos deu, Pai, como equipe do Senhor. Nos deu o prazer de caminharmos uns com os outros, de sermos uma junção, Pai, no corpo de Cristo. Uns o Senhor trouxe do Mato Grosso do Sul, outros de São Paulo, outros daqui. Somente o Senhor poderia fazer isso. Unir os propósitos. Formar, Pai, uma equipe que quer te adorar, que não tem apreço pela reputação, que não tem apreço no seu próprio ego, mas o apreço é em te dar toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. O apreço é ver a manifestação da tua presença e andar humildemente diante do Senhor, o nosso Deus. Obrigado por nos imergir, nos circuncidar, no profundo, no íntimo e no nosso coração. Somente o Senhor poderia realizar isso conosco, nos dando graça e poder para todas essas quartas-feiras estarmos aqui. Sabemos que de nós mesmos, Pai, na nossa carne, nós não queremos o Senhor, não queremos as coisas do Senhor. Por isso rendemos a Ti, Pai,
de fato a nossa devoção e o reconhecimento de que é o Teu Espírito é que tem movido, é o Teu Espírito que tem impulsionado, é o Teu Espírito que tem capacitado, é o Teu Espírito que tem atraído cada um de nós com cordas de amor, é o Teu Espírito que tem concluído essa obra, a obra que o Senhor um dia, um dia começou, e o Senhor vai formando, até mesmo o dia que o Senhor concluirá essa boa obra. Senhor, que não pare aqui, somos o Teu rio, que essa imersão se expanda, essa imersão alcance lugares que ainda não foram acessados, que esses ministros, eles cumpram cabalmente o propósito do Senhor na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Que esses ministros, eles sejam cheios do Teu Espírito, cheios da convicção, cheios da fé, cheios da Tua presença. Que todos os dias o Teu Espírito esteja neles, sobre eles, operando, Senhor, a Tua glória, a Tua doxa. Que continuemos a andar, Senhor, no Espírito. Continuemos a andar, Pai, como equipe. Continuemos atrelados, unidos, enraizados, nos alegrando no Senhor e nos alegrando uns com os outros, tendo aptidão, Pai, para como ministros desta casa, haver vidas, famílias sendo tocadas por Ti, e até mesmo diante das dificuldades, entendendo que somos o suporte. Enquanto estivermos posicionados, a Tua obra prevalecerá, a Tua obra avançará. Enquanto permaneceremos, seremos os cooperadores do Senhor sobre a face da terra. Por isso, Deus, que se abra o portal celestial, no qual o Senhor mesmo preparou para esse tempo, para nós como igreja. O Senhor ativou, o Senhor operou, o Senhor conscientizou, o Teu Espírito iluminou os olhos do coração. Pai, aquilo que o Senhor tem, o desenvolvimento da Tua obra, casas de oração, Pai, cidades, estados, Pai, abra os portais celestiais, para que entre o Rei da Glória. O Senhor é o Rei da Glória. Então entre e realize a Tua vontade em nós, através de nós, e glorifique o Teu